Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Eu peço já licença aos irmãos, eu ia usar o terno, mas não há condição. Hoje está muito calor e se eu usar isso aí, eu vou morrer de calor aqui, então ninguém vai querer ver eu passar mal aqui. Então, perdão aos irmãos, tá? Por não estar usando, tá? Como de praxe, né? Mas o calor está judiando bastante esses últimos dias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 a 20. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor, e vos admoestamos, os que tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoestais os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai as coisas, retende o que é bom. E aí o 22, vamos até o 22, abstém-se de toda forma do mal. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta porque ele não conseguiu voltar à igreja de Tessalônica para concluir um trabalho que ele havia iniciado. Lá no Atos capítulo 17, no livro de Atos capítulo 17, está relatado por Lucas que Paulo, quando ele chega na cidade de Tessalônica, ele prega o evangelho, e provavelmente Paulo pregou o evangelho ali em Tessalônica por 30 a 60 dias. Entre 30 a 60 dias foi o tempo que Paulo permaneceu ali pregando. E neste momento de pregação, Paulo então, ou aliás, ali na cidade então, nasce uma igreja, que é a igreja de Tessalônica. Porém, a pregação de Paulo trouxe uma conturbação social e Paulo começou a ser perseguido. Então, devido à perseguição, que foi muito dura em cima do apóstolo Paulo, ele precisou deixar as pressas da cidade de Tessalônica para preservar a sua vida. E o coração de Paulo sempre teve o desejo de voltar a Tessalônica para dar sequência àquele trabalho que ele iniciou, com pregação, com discipulado, com a visitação e a edificação da igreja. Mas, tanto aqui na primeira carta, quanto na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, é-nos dito que ele foi impedido de voltar lá por vários motivos até que nos chamam muita atenção, que é um dos motivos, inclusive, ser uma força maligna. Ou seja, Paulo diz que ele foi impedido pelo diabo de voltar à cidade de Tessalônica para continuar o seu trabalho. Então, não tendo como o apóstolo retornar, Paulo então o que ele faz? Ele envia um jovem Timóteo, que chegando na cidade de Tessalônica, ele cuida da igreja, ele pastoreia a igreja, ele passa um bom tempo na cidade de Tessalônica, junto com aqueles irmãos, com aquela igreja que nasceu ali, ajudando a cuidar daquela igreja, andando com aqueles irmãos, caminhando com aqueles irmãos. E depois de algum tempo, ele volta até o apóstolo Paulo com boas notícias, com ótimas notícias em referência ao que está acontecendo na cidade de Tessalônica, com aquela pequena igreja que vai se fortalecendo e vai criando raízes. Timóteo aqui, então, ele relata que os novos convertidos estão firmes. Isso alegrou muito o coração do pastor Paulo, em saber que aqueles irmãos que ele plantou, que aquela igreja que ele plantou, aqueles irmãos estavam firmes. Timóteo traz essa boa notícia: os novos convertidos estão firmes mesmo enfrentando perseguições.
porque a igreja de Tessalônica, ela enfrentava uma perseguição, ela enfrentava tribulação e sofrimentos variados, mas Timóteo diz, mesmo com perseguições, sofrimentos e tribulações, os novos continuam firmes, a igreja está firme. Então era algo, a perseguição e o sofrimento e a tribulação era algo comum na vida dos cristãos do primeiro século, né? Para defender a sua fé ou para expor a sua fé, eles sofriam, eles eram perseguidos e muitos eram até mesmo presos e mortos. E então esses irmãos, eles compreendem o apóstolo Paulo. Eles, em momento algum da carta, as duas cartas, nós vamos ver eles se indignando com o apóstolo Paulo, por Paulo ter fugido justamente do quê? Da perseguição, da tribulação e do sofrimento que estava ali na cidade. Esses irmãos, eles não são, eles não confrontam o apóstolo Paulo, que teoricamente teria fugido, dizendo, olha, Paulo foi covarde, Paulo fugiu para não ser perseguido e nós estamos aqui sendo perseguidos. Não, aqueles irmãos, pelo contrário, os sofrimentos que eles passavam, as tribulações que eles enfrentavam, faziam eles entenderem os sofrimentos e as perseguições que o apóstolo Paulo passava e o porquê do apóstolo Paulo ter então se ausentado e fugido de Tessalônica. Os tessalonicenses, irmãos, eles possuíam muitas dúvidas e foi por isso que Paulo escreve esta carta. Assim que Timóteo traz as notícias, das boas notícias, também traz as demandas daquela igreja. E as demandas que Timóteo traz a Paulo é que os tessalonicenses possuíam muitas dúvidas, como eu e você possuímos muitas dúvidas acerca de muitas coisas nas Escrituras. E essas dúvidas eram sobre temas que o próprio apóstolo Paulo havia deixado, ou nas suas pregações e seus discipulados, inacabado. E aqueles crentes queriam saber o quê? Da continuidade daquela pregação. Explicações daqueles ensinamentos que Paulo iniciou. E eram perguntas, talvez, que sejam as mesmas perguntas que nós faríamos para os nossos líderes, né? Perguntas como, por exemplo, sobre a vinda do Senhor. Como que se vai dar a vinda do Senhor? O Senhor vai vir quando? Como que será a vida dele? Será marcada por quê? Quais sinais? Outro tema outra dúvida que eles tinham, pergunta que eles tinham, era sobre a santificação. Como é que o crente deve ser santo? No que o crente deve ser santo? O que era a santificação? Outra dúvida e pergunta que eles tinham ao apóstolo Paulo era como eles deveriam conduzir a sua vida, a sua vida moral, como eles deveriam ser. Eles poderiam comer como estrangeiros? Eles poderiam ter relacionamento com pessoas pagãs, com pessoas ímpias? Eram dúvidas que eles tinham. E outros questionamentos que aqueles irmãos possuíam. Então o desejo deles era ter este contato com Paulo. Paulo, estando inviabilizado de ir para Tessalônica, o que Paulo faz? Escreve esta primeira carta, tá? A fim de sanar as dúvidas teológicas daqueles irmãos, daqueles crentes em Tessalônica. Se você acompanhar comigo aí desde o capítulo 1, você vai ver que Paulo ele inicia com uma saudação que era comum das cartas de Paulo. Paulo iniciava a carta sempre com saudações. Depois Paulo faz uma doxologia, que é algo também muito característico do apóstolo Paulo, a questão doxológica. Paulo então ele faz a Deus aqui um trecho de ações de graças, mostrando que, por exemplo, como no capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer: e a vós outros que sois atribulados, alivio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos o seu poder. Então Paulo está dizendo, calma, porque o sofrimento vai ter um fim. Por isso devemos dar glória a Deus, devemos louvar ao Senhor. E no capítulo 2, Paulo entra numa questão teológica muito importante para aqueles irmãos, que era sobre a vinda do Senhor. A vinda do Senhor. Aqui Paulo divide em 3 dúvidas. A primeira é a vinda do Senhor, como se daria. Por isso que ele diz logo no começo, no capítulo 2, para que aqueles irmãos tivessem o quê? Paciência, dizendo assim, olha, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos em que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Paulo está dizendo, calma, fiquem tranquilos, não é assim, não se
não se afoguem quanto à volta do nosso Senhor. Vivam e glorifiquem a Deus no dia a dia, né? sem essa afobação de achar que o dia do Senhor chegou, de que nós somos aqueles que têm a revelação sobre o dia do Senhor. E então, Paulo fala sobre a apostasia, também no capítulo 2, que os tessalônicos, ou os irmãos tessalonicenses, melhor dizendo, eles deveriam tomar cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres que estavam fazendo o quê? Justamente falando sobre sinais da vida de Cristo, falando que a questão da santificação não era necessário, de que se podia viver de qualquer maneira, que a vida moral era uma questão puramente exagerada. Então Paulo diz, cuidado com os falsos mestres, eles ensinam um falso evangelho, né? Um evangelho que agrada os inimigos. Então esse não pode ser o verdadeiro evangelho. E Paulo então vai tratar no capítulo 2, no finalzinho, especificamente do homem da iniquidade, né? Ele vai dizer ali, a partir do capítulo 1, do versículo 13, Paulo vai tratar sobre isso, desse homem mau que vai vir, que é a figura do anticristo. Paulo vai dizer que esse homem deve ser, que os crentes deveriam estar atentos. Ele inicia então o versículo 13 dizendo: entretanto devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio da salvação, desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e na verdade, e na fé, na verdade, né? E ele vai dizer mais abaixo, então, que lá no versículo 16, vai dizer assim: olha, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela fé, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Paulo vai estar dizendo a eles, exortando eles, que eles deveriam ficar firmes, que este que se levantaria, este homem mau, que estaria muito atrelado ao ensinamento dos falsos profetas. Paulo agora, a partir do versículo 13, Paulo exorta os crentes dizendo assim: calma, vocês são escolhidos por Deus, vocês foram escolhidos desde o princípio, e Deus vos guardará do homem iníquo e dos falsos profetas. Fiquem atentos, mas vocês estão nas mãos de Deus, por isso glorifiquem a Deus. Então no capítulo 3, Paulo vai dizer, vai pedir oração por eles, vai falar que eles devem orar, né? Que eles devem ter essa prática de oração por vários deveres e por vários cuidados pessoais, sociais e coletivos. Então Paulo diz, vocês devem orar o tempo todo, né? Para que a oração ela atinja, né, a sua função, que é abençoar. Então a segunda carta é basicamente assim, basicamente bem resumida em relação à primeira. Na primeira carta, Paulo ele trata desses temas de tirar as dúvidas dos tessalonicenses, e especificamente no capítulo 5 ele vai falar sobre a vinda do Senhor, que é repentina. A vida do Senhor que é repentina. Ele inicia o texto falando sobre isso. Mas a maneira como Paulo encerra a carta, depois dele falar, né, sobre o proceder dos cooperadores na evangelização de Tessalônica, o proceder dos tessalonicenses referente à tribulação, Paulo vai falar do interesse dos tessalonicenses. Paulo vai falar sobre a boa notícia introduzida a ele através do jovem Timóteo, e então ele termina essa carta diferente. Ele termina essa carta dizendo para eles que eles deveriam ter uma postura cristã, uma postura firme, tá? Uma postura firme que é focada aqui no verso 18, da qual nós focaremos a nossa fala, que é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, então esse capítulo 5 vai nos apresentar 3 breves orientações, ou muito breves mesmo, orientações brevíssimas, que juntas, essas 3, tornam-se um só assunto, tá? E esse assunto está ligado ao meu relacionamento e ao seu relacionamento com Deus. E é por isso que a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é mais teológica do que a primeira carta, que é puramente pastoral. É o pastor que cuida da igreja,
E aqui Paulo, na segunda Tessalonicenses, ele vai tratar dos aspectos teológicos e escatológicos. Mas antes disso, Paulo ele traz esses três orientações, da qual eu e você devemos estar atentos, de o porquê que nós devemos dar graças a Deus. Então, o verso 18 começa: em tudo dai graças a Deus, né? Ele começa dizendo isso: em tudo dai graças a Deus. E notem, meus irmãos, que este capítulo, a partir do verso 16 até o verso de número 18, nós temos aqui três imperativos, três ordens. O imperativo, né, que são três ordens, juntos essas três ordens, elas compõem aquilo que Deus quer que eu e você façamos durante todo o dia e em todo o tempo com relação a Ele. Tá? Este imperativo aqui, irmãos, ele é uma voz, é a voz do verbo, né? Daqui a pouco nós falaremos disso aqui. Então, primeiro ele inicia no verso 16 a 17 dizendo que nós devemos nos alegrar e orar. São duas práticas que o crente deve ter: ser alegre e orar. E vejam só, estar alegre fala de vida de oração e de ser grato a Deus em toda ocasião. Então, seja alegre, imperativo. Ore em todo tempo, imperativo. Dê graças a Deus, imperativo. Né? São coisas que eu e você devemos ter todos os dias. E esta palavra, especificamente do verso 18, dar graças a Deus, ela é uma palavra que ela aparece 38 vezes no Novo Testamento. E por que eu estou trazendo esta atenção nossa para a aparição dessa palavra por 38 vezes? Porque se aparece 38 vezes, é muito importante essa palavra. E em todas as vezes que ela aparece no Novo Testamento, ela tem um sentido de gratidão de fato, gratidão, tá? De ser grato e de expressar gratidão a alguém. Por isso, quando Paulo diz em tudo dai graça, Paulo está dizendo: sejam gratos a Deus, expresse a sua gratidão, o seu agradecimento a Deus, pública ou reservadamente. Então, alguns motivos para que nós, são pelo menos 5 aqui, para a gente poder, por que nós devemos dar graças a Deus. O primeiro deles, meus irmãos, devemos dar graças a Deus, né, porque é uma ordem, simplesmente assim, uma ordem, é uma ordem. Deus estabeleceu uma ordem, tá? E essa ordem aqui, como eu disse, o verbo ele tem uma voz, essa voz imperativa indica comando. Aqui não é um conselho, não é um pedido, e sim uma ordem de fato. Tá? E descumprir essa ordem, meus irmãos, é pecado. É pecado, é quebra de mandamento. Quando nós não somos gratos a Deus pelo que Ele tem nos feito, nós pecamos e estamos quebrando uma ordem de Deus, uma ordem que Ele mesmo deu: em tudo sejam gratos, dar graças em tudo. Então, dar graças é um dever nosso, que deve ser efetuado com amor, porque é uma ordem direta do nosso Deus. Então, é o primeiro motivo que nós temos, um motivo muito forte, julgo eu, uma ordem da de Deus. Paul Washer, em uma das suas pregações, ele fala sobre toda a criação. Ele fala que Deus disse às estrelas: nasçam, e as estrelas apareceram. Deus disse ao universo: surja, e o universo surgiu. Deus deu ordem à luz e às trevas: luz vem, a treva sai. A luz e as trevas obedeceram. Deus disse ao mar: mar, não passe do limite estabelecido. O mar obedece. Disse aos animais, né, para a terra dar animal, para o mar dar os animais marinhos, o céu dar as aves, e assim foi obedecido por Deus. E aí Paul Washer termina dizendo: Deus disse ao homem: não coma desse fruto. E o que o homem fez? Comeu. O homem é o único ser criado por Deus que desobedece a palavra do Senhor, que desobedece a voz de comando do Senhor. Meus irmãos, uma ordem é para ser obedecida. Uma ordem. E olha só que interessante. Quando nós lidamos com as questões temporais, as questões do nosso dia a dia, se você está passando uma rua e você vai entrar com o seu carro, o policial faz assim, estica a mão e fala: opa, volta. O que nós fazemos? Ô policial, dá licença, senão eu vou passar por cima.
porque eu estou atrasado, eu preciso passar nessa rua. Se o policial falou, não passe, o que a gente faz? A gente dá marcha ré, volta e pega outro caminho, porque a gente entende que o policial é uma autoridade que nos deu ordem para não entrar naquela rua por algum motivo que nós desconhecemos. Quando o nosso chefe nos dá uma ordem, nós vamos lá cumprir. Vamos cumprir. Nós não vamos descumprir. Porque quando Deus dá uma ordem, nós questionamos, ou nós tentamos ajustar essa ordem de Deus à nossa vontade? Nós temos que dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Devemos ser gratos a Deus em tudo, conforme nós cantamos os 2 hinos do nosso cenário. Ser grato a Deus pelas bênçãos alcançadas, ou no hino que nós cantamos, eu te agradeço pelo trabalho que me deu, pelo dom de cada dia, pela salvação. Nós temos motivos de sobra para agradecer. Então esse é o motivo, meus irmãos, importantíssimo que nós devemos ter em mente. É uma ordem. O segundo motivo de que porque nós devemos dar graças a Deus é porque dar graças a Deus, tudo isso pode se referir a 2 coisas, né? Vou separar aqui. São 2 coisas que podem se referir aqui, que Paulo está querendo dizer à igreja de Tessalônica. A primeira pode ser gratidão por inteiro, uma questão temporal. Por exemplo, eu agradeço por cada pedaço do dia, pela manhã, pela tarde, pela noite, pelas questões temporárias. Ou pode ser algo relacionado a toda ocasião ou uma situação agradável ou não planejada, ou coisas maiores, tá? Que fogem do tempo. Eu vou explicar isso. Tá? Então, se Paulo está falando aqui de uma gratidão por inteiro, uma questão temporal, então eu olho para o meu dia e falo, Senhor, muito obrigado por este dia que o Senhor me deu, né? Foi um dia abençoado, foi um dia onde eu conquistei as vitórias, muito obrigado. Se é algo que está relacionado a toda e qualquer situação, ainda que aquele dia tenha sido um dia terrível, um dia difícil, um dia que nós gostaríamos de fazer igual Jó, apagar da nossa vida, nós devemos agradecer também por esse dia. E concordando com isso, um escritor chamado Howard Marshall, ele diz assim: Deus pretende que o seu povo seja feliz, embora sua vontade para ele possa incluir situações difíceis e provações. Olha que interessante, né? Deus deseja que eu e você sejamos felizes. Essa é a vontade de Deus. Mas pode ser que dentro da vontade de Deus, Ele possa incluir nesse caminho que Ele estabeleceu para nós, situações difíceis, provações e dificuldades. Mas em todo o tempo, meus irmãos, devemos ser gratos a Deus por tudo. Porque aí faz sentido o que nós cantamos. Te agradeço pelas coisas que aconteceram de bom, pelas coisas que aconteceram de ruim. Né? É claro que nós não vamos ficar felizes porque algo ruim aconteceu conosco. Não é a questão da felicidade, mas a questão de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Então eu falo, Senhor, eu te agradeço, porque o meu dia hoje foi péssimo, foi ruim, mas o Senhor me guardou, mesmo em meio a essa dificuldade. Por exemplo, olhando aqui para a camisa do Jorge, a gente vê um clube quando chega na final de um campeonato, 2 clubes chegam, só um pode ganhar. Só um pode ganhar. Muitas vezes aquele que perde parece que foi o pior clube do campeonato. Alguém disse que vice no Brasil é o primeiro perdedor, né? Mas essa postura vem mudando. Muitos que conquistaram vice-campeonato, que eles dizem: eu agradeço porque foi muito difícil chegar até aqui. Foi um longo caminho chegar até essa final. E nós não conseguimos o primeiro campeonato, o primeiro título primeiro, mas conseguimos o título de vice-campeão. E isso para nós deve ser comemorado, porque foi difícil chegar até aqui. 18 times não conseguiram, nós conseguimos chegar nessa final. Meus irmãos, Deus nunca nos prometeu que a nossa vida seria de pódio de primeiro lugar durante todos os nossos dias. Ele disse: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Então, a nossa vida deve ser de gratidão, ainda que nós estejamos enfrentando dificuldades. E é claro, se nós pararmos aqui agora, a nossa fala aqui agora, e nós fizermos uma retrospectiva desses anos, desses dias que se passaram nesse ano,
Ou chegar no dia 31 e falar assim, deixa eu ver como foram esses 365 dias. Você vai ver muita coisa boa que aconteceu, você vai ver outras nem tanto, e talvez esse ano ficou marcado para você como um ano de dificuldades, o ano mais difícil da sua vida. Talvez você não tenha nenhum motivo para dizer que esse ano foi bênção, que esse ano foi bom. Talvez você gostaria inclusive de fazer isso, apagar esse ano, riscar 2025 da sua história. Talvez você tenha esses motivos, mas veja bem, quando o Senhor diz que nós devemos dar graças em tudo, devemos dar graças até quando o ano é difícil, dizer, Senhor, o ano foi o pior ano da minha vida, ou ano terrível, o calor que está chegando aqui agora é para fechar com chave de ouro esse ano difícil que eu tive, foi um ano terrível, mas eu tive que agradecer porque o Senhor me sustentou, eu cheguei até aqui, e eu posso, diante de todas essas dificuldades, chegando até aqui, me colocar diante do Senhor para que o próximo ano seja um ano melhor do que foi esse ano. Então, meus irmãos, devemos fazer esta retrospectiva e entender que devemos dar graças a Deus, porque não só pelas coisas boas, mas também pelos momentos difíceis que vivemos. Um outro motivo que nós temos, e talvez se os motivos até aqui não te convenceram, que foi que é uma obrigatoriedade nossa, particular e pública, dar graças a Deus nas nossas orações particulares, em comunidade com a igreja, é uma ordem direta de Deus, tá? E por que ela é uma ordem? Porque infelizmente nosso coração é ingrato, nosso coração é ingrato. Lembra da história dos 10 leprosos? Os 10 foram curados, somente quantos voltaram? Aqueles 9 foram ingratos diante de uma bênção. Então por que é uma ordem? Porque o nosso coração é ingrato. Então Deus estabeleceu como um mandamento para mim e para você: sejam gratos. E esse motivo de dar graças, e esse ato de dar graças a Deus, pode ser pelas questões temporais, pelo dia a dia, ou pode ser por todas as situações, todas elas, inclusive as situações difíceis. Mas se até aqui não te convenceu, o apóstolo Paulo, ele continua nesse versículo, talvez esse motivo te convença de que devemos dar graças a Deus. Paulo diz, em tudo dar graça, porque esta é a vontade de Deus. Então devemos dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus. E não há argumento mais convincente, convenhamos, do que este, que é a vontade de Deus. Aqui nós temos a vontade de requerimento de Deus, tá? Que as escrituras, do começo ao fim, os irmãos que têm o hábito de ler a Bíblia vão entender que temos dois sentidos dessa vontade de Deus. A primeira é aquela vontade que nós chamamos de vontade particular. Qual é essa vontade particular? Essa vontade particular, ela aborda o que nós chamamos de coisas do cotidiano. Por exemplo, com quem eu vou casar? Eu não sei. Deus não deixou na Bíblia dizendo assim, você vai casar com uma mulher fulana de tal. Não tem na Bíblia. Mas eu sei que eu vou casar com quem Deus quiser, com a vontade dele. De acordo com a vontade dele eu vou casar. A nossa vocação também está de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos. A criança nasce, cresce e vai indo, ela não sabe qual é a vocação dela, né? Muitos queriam ser advogados, se tornaram pastor. Outros queriam ser jogador de futebol, se tornaram artistas. Outros queriam ser artistas, se tornaram músicos. E outros queriam ser músicos e se tornaram escritores. Então a vocação também é a vontade de Deus. Mas não está escrito assim, olha, você será um carpinteiro. Não está escrito, né? Não está escrito também onde é que nós vamos morar. Mas nós sabemos que onde nós estamos morando é a vontade de Deus para nós. Onde nós vamos trabalhar? Está escrito, ó, você vai trabalhar na empresa de tal? Não. Estudar? Também não. Essa é a vontade particular de Deus, é a vontade que não está revelada nas Escrituras, mas ela faz parte da providência de Deus para mim e para você, para a nossa vida. Por isso nós oramos para que Deus faça a vontade dele, conforme Ele quer na nossa vida. Nós dizemos, Senhor, eu quero casar com alguém conforme a Tua vontade, eu quero um emprego conforme a Tua vontade, eu quero morar conforme a Tua vontade, eu quero fazer esta faculdade, este curso,
eu quero fazer esse curso técnico conforme a tua vontade, eu quero fazer essa viagem conforme a tua vontade. É a vontade da provisão de Deus. Nós sabemos isso. Agora, existe a vontade de requerimento do Senhor, tá? E essa vontade de requerimento é o que nós chamamos da declaração pública, geral e revelada de Deus para toda a humanidade, né? Por exemplo, no capítulo 4, aí, se você quiser voltar na página aí, capítulo 4, verso 3, o Senhor estabelece uma das vontades dele. Olha só que interessante, capítulo 4, verso 3, né? Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então Deus já deixou revelado aqui qual é uma das vontades dele. Então eu não preciso chegar no meu pastor e dizer assim: pastor, eu posso dormir com a minha namorada? Eu não preciso que alguém me ensine isso. Por quê? Está escrito na escritura que é pecado, que Deus desaprova essa conduta. Eu posso no final do ano beber até cair? Não é a vontade de Deus. Eu posso deixar a minha esposa e casar com outra? Não é a vontade de Deus. Eu posso viver uma vida sem limites, sem regras? Está aqui, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus já deixou relatado qual é a vontade dele, declarada, pública, para todas as pessoas. Então notem, a vontade de requerimento é diferente da vontade particular ou da providência de Deus. Nós então temos que entender isso. A vontade de Deus é que nós demos graças a Ele ou agradecemos a Ele, porque isso é a vontade dele. Ele estabeleceu a vontade dele, que eu e vocês sejamos gratos, que tenhamos um coração grato a Deus por tantas coisas que Ele fez em nossa vida. E de novo eu quero repetir, meus irmãos, não ser grato a Deus é pecado. É pecado. Não ser grato a Deus é pecado. Por isso, sejamos gratos a Ele, porque essa é a vontade dele, Ele tem sido bom conosco. Então essa vontade é um motivo muito grande, muito forte, muito suficiente. Mas Paulo ainda reforça mais isso, ele dizendo: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então esta vontade de Deus, ela não é apenas a vontade de Deus de forma aleatória ou sem sentido. É a vontade de Deus em Cristo para nós, tá? E é por isso então que nós oramos para que Deus faça a vontade dele como Ele quer em Cristo Jesus. Aqui Paulo está dizendo que a gratidão da igreja é aceita em Cristo Jesus. Por isso que a nossa oração é como? Senhor, graças eu te dou, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esta igreja, obrigado pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelo meu trabalho, pela minha escola, pela minha viagem, e eu te agradeço isso em nome de Jesus. Porque a vontade de Deus, ela é aceita por Cristo Jesus. Nós só podemos render graças ao nosso Deus, meus irmãos, por meio de Cristo, o seu Filho amado e nosso Redentor. O nosso louvor de gratidão só é aceito se eu e você formos levados, ou lavados, melhor dizendo, e remidos pelo sangue do Cordeiro, por aquele que nos resgatou da morte para a vida. A nossa oferta de ação de graça, a nossa oferta de gratidão, o nosso agradecimento a Deus só é recebido por esse Deus santo, por esse Deus zeloso, por esse Deus maravilhoso, se nós formos regenerados, transformados pelo poder do Espírito Santo, e se essa nossa gratidão for aceita por Jesus Cristo, o seu Filho amado, que não agirá contrário à vontade do Pai. Portanto, aquilo que nós agradecemos a Deus é aceito por Jesus se estiver dentro da vontade do Pai. E nós devemos ter isso em mente. Com isso, meus irmãos, nós concluímos uma reflexão para mim, para você, para que a gente leve ainda para esses próximos 3 dias. 2025 está indo, né? Daqui a alguns dias ele se vai. Foram aí até aqui 362 dias de muitas alegrias para muitos, mas também de enfrentamentos. Muitos dos
estão aqui e dos irmãos que não estão, têm motivos de sobra para comemorar, devido às muitas conquistas desse ano, conquistas pessoais. Talvez você esteja com o seu coração alegre nessa noite por tudo que Deus tenha feito nesse ano, no casamento, na saúde, no emprego, na sua formação acadêmica, no seu trabalho, na sua produção. Talvez foi um ano abençoado para você. Mas há outros aqui nesse mesmo local, e também dos irmãos que estão ausentes, que não tiveram motivo para festejar, pois para eles foi um ano muito difícil, em que as coisas não saíram como eles esperavam. Sonhos não se realizaram, perdas aconteceram, enfermidades apareceram ou voltaram a aparecer, situações inesperadas surgiram, projetos se desfizeram como um castelo de gelo, o emprego que gostavam se foi, a formação tão esperada não veio, a saúde que se mostrou vulnerável nesses últimos dias do ano. Talvez essas pessoas não tenham motivos para comemorar, e talvez você seja uma dessas pessoas que se encaixa aqui. Mas esses dois grupos, os que têm motivos para comemorar e os que não têm motivos para comemorar, nós todos aqui temos motivos de sobra para ser gratos a Deus. Pois, independente da sua situação, seja de felicidade ou seja de tristeza pelo ano que está indo, Deus cuidou de nós até aqui. Deus cuidou de nós de maneira particular, de maneira amorosa. Ele providenciou as alegrias desse ano. Ele te sustentou nos momentos difíceis de 2025. Por isso, eu e você devemos ser gratos a Deus por todos esses, até aqui, 362 dias, até o dia 31, 365 dias do ano de 2025. E a nossa oração, junto com a oração de agradecimento, é que 2025 venha. Pode vir 2025. Nós estamos te esperando. Pois, se nós já somos gratos a Deus pelo que Deus fez em 2025, seja esse ano mal ou bom, nós já agradecemos a Deus por tudo que Ele fará em 2026 na nossa vida, nesse ano que se aproxima. Nós, diferente das pessoas que estão aí, que ainda vão viver o ano, para ver se é bom ou não, nós já agradecemos a Deus por tudo que Ele fez. Por isso, convido você a ficar de pé neste momento. Eu pedi para a nossa irmã Estela Mares projetar para a gente vir ali, te agradeço. E eu quero que você leia junto comigo esse versículo, verso 18. Podia antes projetar o verso 18, Estela? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, nós leremos esse verso todos juntos, como um símbolo de que nós já somos gratos a Deus pelo ano de 2026, que se aproxima dentro de alguns dias. Nós já somos gratos, independente do que vai acontecer, nós já somos gratos a Deus, e em seguida nós cantaremos a Deus, que nós agradecemos a Deus por tudo o que o Senhor tem feito. Leamos então o verso 18 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Podemos dizer? Vamos de pé, já vamos cantar logo em seguida, por favor. Vai, em uma só voz. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.